incomparavelmente maior. Nós estamos num período que o feminicídio se tornou uma coisa tão grave que tiveram várias manifestações, eu estava em uma delas. Não sei se eu já te contei isso. Uma das manifestações contra o feminicídio, eu fui. E por motivos óbvios. Que coisa doida dessa sociedade de que não consegue... Se você não gosta da esposa, se a esposa te trair, você larga ela. Não bate, não bate ela. Não, entendeu? Isso é crime. É crime, óbvio. Quer dizer, é um crime gravíssimo. E ele relativizou essas questões, né? Pois é. Ou diminuiu. Tratou como... não, agora é mais um instrumento para oprimir os homens do que protege as mulheres. Isso não tem nenhuma base estatística. E aí ele está falando sobre uma coisa que tem estudos. Eu me dei ao trabalho de mostrar os estudos científicos sobre isso. E é isso que eu acho que tem que acontecer. Agora, eu sei também que os estudos científicos só são persuasivos. Eu até venho falando sobre isso, Pedro. Só são persuasivos para quem liga para a ciência. Porque também... Esse é o problema, né? A gente está lidando com gente que não liga, aparentemente. Eu fiz um react agora, acho que vai sair amanhã, de um vídeo do Mídia Ninja, em que uma professora tenta rebater o Túlio Maravilha. Eu nem uso o Túlio é jogador de futebol, que não é uma maravilha, é uma coisa medonha, o que ele falou. E tenta rebater ele trazendo os dados verdadeiros da importância das universidades. E aí, no meio do react, eu disse, você está coberta de razão. Só que esse argumento pressupõe valorizar a produção científica. Essas pessoas que estão fazendo esse ataque à universidade não valorizam. Então, é um argumento que, para eles, não tem conexão. Não vale. Não vai servir muita coisa. Né? Mas, enfim, eu estou falando muito, mas é que tinha um tempo sem falar com você, Pedro, e você toca em assuntos muito interessantes e a gente se anima. Imagina, querido. Não, fica à vontade. Aqui é tua casa. Inclusive, para quem não sabe, o André já cobriu minhas férias aqui. Ele está totalmente em casa aqui no nosso espaço. Mas eu queria te perguntar uma coisa, dentro dessa questão, né, de você esclarecer melhor. Eu sinto, André, também uma coisa que o pessoal fala assim, mas por que vocês estão falando desse cara? Esse cara é do nosso campo. E veja, em momento nenhum, tá, gente, eu quero deixar isso bem claro, em momento nenhum eu estou questionando o Brasil 247. A questão é que não dá para perdoar um cara desses no nosso campo. Né? Não é um ataque à TV 247, não é um ataque à TV 247, em nenhum momento. Inclusive porque... quando você olha no passado, mesmo os momentos que você pode ver alguma coisa meio duvidosa, existia, digamos assim, a plausibilidade de negação por parte do... Quando ele falava coisa assim de, existe problema no identitarismo e tal. Se você conversar comigo, que sou um cara profundamente progressista e profundamente defensor do movimento feminista, eu posso dizer que o identitarismo liberal pode ter algum... A gente pode encontrar algum... Então, claro. Dá para encontrar, nas nuances, algum tipo de diálogo, naquele tipo de declaração. Agora, a TV 247 fez aquilo, né? Quando ele se revelou, desligou, não chamou mais, e ponto final. E eu tenho interagido, inclusive, com o pessoal da TV 247, e vários deles me disseram que vão abordar mais ou menos como eu estou abordando. Ou seja, se alguém traz uma fala do Estopa, que ele falou contra o fim do 6x1, ou seja, a favor da manutenção da hiperexploração, ele será criticado pelo Ricardo Neguton, meu amigo Ricardo Neguton, como qualquer youtuber de direita seria por essa posição. Claro. E pelo conteúdo concreto do que ele falou. Né? E a Daiane foi até muito gentil em dizer que ela recepciona as denúncias da Jennifer e torce para que isso tudo seja muito bem esclarecido, né? Então, eu acho assim, as pessoas têm que ter clareza que eu fiz vídeos sobre isso, em parte porque eu queria abordar esses outros temas, em parte porque eu tenho uma coisa no meu canal, eu já expliquei isso para algumas, eu não fico explicando isso toda hora, mas eu tenho uma coisa no meu canal que, de vez em quando, eu explico isso. Eu tenho uma cobertura do que eu quero cobrir e eu tenho uma cobertura lendo o interesse do público. É um híbrido. Então, tem assuntos... Eu fiz agora o vídeo sobre Milei, a Argentina e a destruição dos direitos. Que tá um absurdo isso aí, né?
Pois é. Eu quero cobrir isso. Então, se meu público não clicar no vídeo e tal, não tem problema. Não importa. Eu quero cobrir, enfim. Agora, aqui a gente tem a mesma abordagem. Eu tô falando direto do caso Estopa porque tem um interesse também público. Eu tô interessado no assunto, mas as pessoas também querem acompanhar. Existe um interesse, então a gente cobre. Então, assim, agora, eu faço aquela cobertura que é sempre tática. Eu pego o elemento novo e aproveito para introduzir algum elemento de aula, alguma coisa que eu queira comunicar sobre o assunto que tem relação. Vamos combinar que tem relação. E eu acho que o epicentro da minha divergência com essas pessoas, assim, o neofascismo é a grande ameaça civilizatória dos nossos tempos. Talvez seja, qualquer que seja o problema pessoal, o Estopa ignorar isso, para mim é muito grave. É muito grave. Ignora isso para apoiar o principal nome da extrema-direita que pode ameaçar a eleição do Lula, né? Depois de farmar um público de quase 500 mil de pessoas no YouTube, né? Exato, e é uma coisa assim. E o neofascismo, isso eu quero deixar claro para as pessoas. O neofascismo não é brincadeira. É ameaça à democracia, ameaça à ciência, ameaça às universidades. Quando eu vejo uma pessoa, e eu de vez em quando vejo isso nos comentários, assim, gente muito crítica ao governo Lula, eu digo assim, gente, críticas ao Lula eu também tenho, mas não dá nem para comparar, não dá. Não tem eu acho que o governo Lula, por exemplo, peca muito na questão da educação. Eu acho que tem questões aí serem colocadas. Eu acho que faltou alguns avanços. Agora, mergulhar no antipetismo, e o pior, André, porque o caso do Estopa não é nem antipetismo, ele foi para a marcha do Nicolas. Ele foi para o ninho do inimigo. E nisso, expondo uma questão privada, que ele tinha ter resolvido isso no privado. Ninguém tinha nada a ver com isso. A Jennifer não tinha que entrar em público para falar sobre isso. Aliás, a Jennifer não teria falado se não tivesse sido exposto, né? Porque ia deixar sendo resolvido pelos advogados e tal. É um problema muito pessoal, né? Enfim, mas a partir do momento que ele coloca isso no debate público, vai se fazer o quê? Eu entendo a cobertura, claro. Não, e é um negócio assim, cara, eu fico pensando assim, ele tem problemas, não foram as leis. Não foram as leis, você tem que resolver isso. Ninguém tem nada a ver com isso. Não foi a Maria do Rosário, não foi a Márcia Tiburi, não foi a Samia Bonfim. Sabe? Ema, cada um com seus problemas. Ele não segurou o abacaxi, agora se vira, amigo. Tá todo mundo falando disso aí. Parabéns. Parabéns. Comprova de que você podia ver sua filha. Sabe, André? Eu não consigo entender qual que foi o raciocínio. Além de ser nocivo e perigoso, é burro. É burro num nível que eu fico pasmo, cara. Eu fico pasmo. Realmente, estrategicamente, é estranho, né? É muito, muito estranho, enfim. E ele achar também que o público dele de 500 mil ia migrar para a extrema-direita, né? Isso aí, nível infantil. Não, ele tem agora o que eu chamo de inscritos fantasmas. O povo gradualmente vai migrar para outros canais de esquerda, pode até não se desinscrever, mas não vai acompanhar. Né? Não vai acompanhar. Não. Então, ou vai acompanhar pasmo, né? Alguns, poucos. Eu não acredito que isso é sustentável no longo prazo. No momento inicial é a indignação. Teve muito view inicial, porque as pessoas ficam tão indignadas que as pessoas acompanham para criticar, aquela coisa da raiva. A raiva é o motivador. Mas a raiva não é sustentável no longo prazo. No longo prazo, o que é sustentável é a admiração. E ele perdeu a admiração de muita gente. Perdeu o respeito, né? Exato. Ele perdeu isso aí. Então, lamentável mesmo. Agora, o que eu torço é que o nosso campo ele tenha muita solidariedade com os canais de esquerda que claramente demonstram ser orgânicos à esquerda. Essa solidariedade eu acho que é uma coisa assim importante de ser aprofundada e construída. Eu vejo muito o seu trabalho aqui no Meteoro, no DCM. Eu acho que é muito importante que essa solidariedade vá sendo formada entre os canais e
o público. Porque nós enfrentamos, as pessoas precisam ter clareza disso aí, nós enfrentamos um sistema, aí sim, o sistema capitalista, né, em que nós somos um polo muito fragilizado. Nós não temos financiamento de grandes empresas, nós temos que buscar formas, estratégias de financiamento alternativas. Eu vou lançar no meu canal, Pedro, em breve, um programa de afiliados, que depois eu posso conversar com você, posso falar aqui com você como é que vai ser. Boa. Que vai permitir que os seguidores ganhem uma graninha extra, uma rendazinha extra. Ah, que legal. Divulgando meus cursos. Eu vou abrir... Enquanto o André tá falando, gente, vamos pingando superchats. Tem livros aqui pra galera que mandar acima de R$50, tá, gente? R$100 você já leva um livro físico. Vai lá, André. Exato. E depois eu vou explicar isso com mais detalhes, mas basicamente você sabe que eu tenho cursos sobre pensamento de Marx, Gramsci e tal. Eles estão no Hotmart. O que eu vou disponibilizar é que qualquer pessoa vai poder virar um afiliado meu, vai ter um link próprio, não vai gastar nenhum dinheiro, e se você divulgar e você conseguir convencer pessoas a comprarem o curso, você vai ganhar um percentual. E esse percentual vai crescer, ele vai crescer quanto mais curso você conseguir vender, e tem um patamar que você vai ficar assim praticamente igual, quase igual ao que eu ganho com a venda dos cursos, que é uma forma de parceria minha com o público. Eu vou criar um modo parceria, tipo, vocês me divulgam, vocês também ganham. Entendeu? Todo mundo vai ganhar. E eu tô com essa ideia de criar esse programa de afiliados, porque eu tenho ideia para vários outros cursos, né? Mas eu tenho outras iniciativas. Eu falei para você do livro de neofascismo. O título provisório, antes de ir para a editora, Neofascismo nasce do capitalismo decadente e como enfrentá-lo. Esse é o título provisório. Ele contou com a revisão de 2 professores titulares da Universidade Federal da Bahia, que gostaram do livro, então eu já estou com um feedback assim, favorável. E além desse livro, eu tenho romances, né? Escrevi Ódio e Redenção, vou escrever uma outra ficção científica esse ano. Legal. Então, tô nessa vibe de produzir. Mas, olha, a gente tem que falar sobre o Milei, né? A situação na Argentina, o bicho está pegando lá, tem protestos. E o Temer e o Bolsonaro piorados, né? Exato. Na verdade, eu tenho uma leitura interessante você dizer isso. Eu tenho uma leitura que o Milei está fazendo o sonho do Paulo Guedes. Ele está reproduzindo o que o Paulo Guedes gostaria de fazer e que o Bolsonaro gostaria de fazer. O Bolsonaro, na verdade, gostaria de fazer porque ele é pau-mandado do capital. Né? Não é uma coisa que sai da cabeça do Bolsonaro nem do Flávio Bolsonaro. Essas pessoas são pau-mandados do grande capital e fazem o que o grande capital quiser. Mas é um sonho dessa extrema-direita que eles gostariam de fazer isso. Que é o quê? Praticamente inviabilizar greves, quer dizer, criar muitos empecilhos para greves, institucionalizar uma hiperexploração e colocar no lombo da classe trabalhadora e liberar tudo para os patrões. É uma defesa quase pornográfica da classe dominante. É isso que está acontecendo na Argentina, né? E eu não tenho a menor dúvida que a extrema-direita gostaria de fazer o mesmo no Brasil. Não vai fazer a defesa explícita disso nesse ano, porque estamos em ano eleitoral e vai ter discussão do fim do 6x1. E de forma oportunista, muitos da direita vão defender o fim do 6x1, porque é ano eleitoral. Mas as pessoas não podem se deixar enganar. Não podem se deixar enganar. A agenda desse pessoal é uma agenda contrária aos interesses da classe trabalhadora, dos sindicatos, e eles adorariam poder entregar para a classe dominante brasileira esse pacote do Milei, né? Que ainda vai para a Câmara de Deputados, mas lamentavelmente eu vejo uma grande chance de ser aprovado mesmo com os protestos, lamentavelmente, porque isso para mim vai lançar a Argentina num buraco ainda mais profundo do que ela já está. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui.
E a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!